A murmuração afasta da sua vida a bênção de Deus. Eu sou Israel de Freitas com mais um vídeo para ajudar a transformar a sua vida. Êxodo capítulo 16, versículo 2 até o versículo 3. Leiam comigo. Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes: oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduziste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero te convidar a meditar comigo, para entendermos, a meditar essa palavra de Êxodo, para compreendermos o mal que é a murmuração na vida dos filhos de Deus. E quanto mais você murmura, ou seja, reclama, mais a bênção se afasta da sua vida. E aqui logo no início desse vídeo você já compreende porque que muitas coisas não têm dado certo na nossa vida. Porque nós, ao invés de sermos gratos, nós somos murmurentos, nós somos reclamões. E reclamar, murmurar, afasta de nós a graça. E sabe o que se aproxima? A ausência de graça, que é a desgraça. Por isso eu quero usar esse texto bíblico para te convencer. A palavra diz que, primeiro vamos entender, Deus escolheu Moisés para libertar o seu povo das garras de Faraó, porque o povo de Deus vivia lá no Egito na escravidão. Não tinham salário, trabalhavam apenas por comida, tinham seus filhos humilhados, violentados pelos soldados do Egito, mas eles estavam acostumados com aquele alimento do Egito, com aquela vida de escravidão do Egito. Deus manda Moisés encarar Faraó, e você conhece toda a história das pragas, de tudo aquilo, Deus endurecendo o coração de Faraó, mas chega o exato momento em que Deus convence Faraó a libertar o seu povo. Quando Deus e Moisés saem com o povo do Egito, eles têm um destino, eles têm um objetivo. A palavra diz que ele sai do Egito para chegar na terra prometida, que era a terra de Canaã, aonde emana leite e mel, aonde tudo que se planta dá. Porque no Egito eles eram escravos. Lá na terra prometida eles iam viver como filhos, eles iam produzir o seu próprio alimento, eles iam ter famílias, eles iam ter as suas criações de animais e de tudo que vocês imaginarem. Só que se você pesquisar a distância do Egito para a terra de Canaã, dependendo o percurso, chega a 800 km. Vamos supor que entre 600 e 800 km. Naquela época não tinha transporte e era uma multidão de gente. Era uma multidão de gente que Moisés liderava para chegar até a terra prometida. Só que durante esse percurso, era para ser um percurso rápido. Por quê? Se você for analisar 600 a 800 quilômetros, um homem sadio, caminhando a pé, ele consegue fazer esse percurso em 15 dias, caminhando, sem correr, caminhando. Só que o povo de Deus
permaneceram no deserto 40 anos. Gente, eu não estou falando de 40 dias. Vamos supor que 40 dias era pouco para essa multidão chegar, porque tinha criança, tinha idoso, tinha isso, aquilo. Vamos colocar 6 meses, não chegaram. Israel, tu colocou pouco. Coloca 1 ano, 365 dias. Era o suficiente para todos chegarem, mas não chegaram. E aí, quando você vai estudar por que não chegavam, a palavra de Deus diz que o povo ficava contornando, ou seja, dando voltas. Por quê? Porque quando se aproximava da terra prometida, acontecia alguma coisa que desagradava a Deus. Ou seja, Deus não permitia que eles entrassem. Por que eles não entravam? Porque eles não estavam prontos para a bênção. E aqui eu quero falar para você, sabe por que essa bênção ainda não entrou na tua casa? Por que você ainda não recebeu essa bênção? Porque você ainda não está pronto para ela. Porque você ainda não se preparou para ela. Porque você ainda precisa passar por algumas situações aonde vai te dar maturidade, aonde vai ter podas, aonde vai ter grandes ensinamentos para você administrar a bênção. Porque tem muita gente que pede a bênção, mas não está pronto para receber a bênção e nem para administrar a bênção. E o que essa bênção vai fazer na sua vida? Você está entendendo? Então, nós estamos no episódio da palavra hoje, onde o povo de Israel começa a murmurar, reclamando do alimento, reclamando do manar. A palavra de Deus diz que o Senhor mandava o manar. O maná caía do céu e eles se alimentavam. E eles murmuravam: ah, vocês nos tiraram do Egito, pelo menos lá tinha panelas e panelas de comida. Mas você, Moisés, com seu Deus, nos tirou de lá para vir para esse deserto morrer de fome. Ah, nós não aguentamos mais esse alimento miserável. É maná no café, na merenda, no almoço e tal. Deus manda codornizes, que são aves, que eles pegam e comem como carne. Mesmo assim eles reclamam. E eles passavam tudo, eles reclamavam tudo. Esse povo fez bezerro de ouro para adorar, ignorando o Deus verdadeiro para adorar o bezerro de ouro. Era um povo ingrato. E para você entender, durante esses 40 anos, a primeira geração do povo de Deus não entrou na terra prometida. Morreram todos da primeira geração. E quem entrou na terra, Moisés não entrou. Você sabe que Moisés murmurou e ele também não entrou. E o que acontece? A segunda geração é quem herda a terra prometida. Josué e Caleb lidera a nova geração do povo de Deus que entra na terra prometida e toma posse da bênção. Por que eu estou te trazendo esse tema? Porque enquanto mais você murmurar, mais a bênção se afasta. Mais você vai ficar dando voltas, fazendo círculos e não vai chegar na graça, não vai chegar na bênção, porque tudo tu reclama. Olha para mim, para de reclamar, para de murmurar, seja grato, agradeça a Deus por tudo o que você tem, por tudo que você vive hoje, em tudo dai graça, já diz São Paulo. Senão você vai passar 40 anos da sua vida dando voltas, fazendo círculos e não vai chegar na graça. Deus já te abençoou desde o teu nascimento. Agora o seu murmurar, o seu reclamar, essa lamúria que tomou conta da tua vida, te afasta da bênção de Deus. Qual é a bênção que você está esperando? Vai chegar quando você ser grato e parar de reclamar. Israel de Freitas, com mais uma meditação na palavra de Deus.